Olá, pessoal, estou de volta aqui. Beatriz falando com vocês. Para quem não me segue no Instagram, é só ir lá seguir, Beatriz L Lopes e dar sugestões sobre assuntos que podem ser interessantes falarmos aqui. E hoje eu resolvi falar, eu tenho um cronograma, mas eu escapei um pouquinho dele e resolvi falar sobre mágoa, perdão, sobre esses assuntos que permeiam a nossa vida. A gente sempre ou magoou alguém ou é magoado por alguém e tal. A primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre esse assunto é que a gente não pode julgar alguém pela perspectiva, pela projeção, né? Eu acho que essa é a palavra melhor, que a gente faz dessa pessoa. A gente quer que a pessoa atenda às nossas expectativas. E quando elas não atendem, a gente fica magoado, chateado com a pessoa. Então a gente tem que ter cuidado para quando a gente, de certa forma, projetar na outra pessoa o que a gente quer delas, né? Porque a gente vai acabar frustrado e magoado. É a primeira coisa que a gente tem que aprender. E vamos falar sobre mágoa. Como eu lido com a mágoa, com o perdão. Primeiro, para começar, eu não sou uma pessoa rancorosa. Não é da minha base ser rancorosa, nada disso. Eu sou uma pessoa que, normalmente, eu perdoo com facilidade. Eu não sou de remoer sentimentos de mágoa, tá? Muito difícil. Acontece, óbvio que acontece. Mas eu sou muito de perdoar, de boa, assim, dependendo do que aconteceu. Mas durante toda a minha vida, eu tenho mais de 30 anos, a gente passa por situações que a gente percebe que muitas vezes a gente não estava preparado para passar por aquela situação e a gente acaba sendo magoado e magoando as pessoas. Eu passei por algumas situações na vida que eu achei que eu estava magoada, que eu parei de falar com a pessoa por bobeira, que hoje eu talvez tomaria outro tipo de atitude. Mas eu, analisando o ano passado, como eu falei, ano passado foi um ano de evolução para mim, como pessoa, como projeção para o que eu queria, de quem eu queria ser, que tipo de pessoa que eu queria ser. Ano passado foi o ano, de 2019 foi o ano de eu saber quem eu era, de saber o que eu queria fazer, que tipo de pessoas eu queria na minha vida e que tipo de sentimentos eu queria levar pra mim, da minha vida. Eu comecei a parar de esperar dos outros algo que eles não poderiam me dar. Então, falando isso, eu passei também por um processo muito longo de perdão ano passado e de perdoar e de me perdoar também e de pedir perdão. Todo mundo sabe que eu namorei por muito tempo com... Todo mundo sabe não, né? Algumas pessoas sabem que eu namorei por 8 anos com uma pessoa dos meus 17 anos, dos meus 18 anos até aos meus 25, se eu não estou enganada. Essa pessoa, eu já falei dela no outro podcast, então você vai voltar. Eu acho que eu falei sobre ego, não lembro qual foi o episódio que eu falei, mas eu falei sobre ela, que foi a minha primeira namorada, né? E a gente passou por um processo juntas muito grande. A gente tinha a mesma idade, a gente era adolescente quando a gente começou a namorar. E a gente passou por um processo juntas. A gente era adolescente, a gente se conheceu na adolescência, todo esse processo. E no final do nosso relacionamento, eu magoei muito ela. E ela me magoou muito também. E ela é uma pessoa que não leva mágoa, sabe? Mas eu sabia que eu tinha ferido muito ela. E ela sabia que tinha me ferido muito. Só que essa mágoa perpetuou, eu posso falar da minha, da dela eu não sei, por exatamente 7 anos. A gente ficou 7 anos sem se falar. 7, quase 8 anos sem se falar. Teve uma vez, acho que depois de 3 anos, que ela veio falar comigo. E eu sentia muita mágoa.
Não era tipo mágoa, tipo, nossa, eu tô triste. Não, é de não conseguir, é ódio, o sentimento ruim de ouvir o nome da pessoa e eu ficar com raiva, com ódio, eu fiquei muito magoada, sabe? Ela não foi a primeira pessoa, já teve outra pessoa que me magoou. De não conseguir ouvir a voz. De eu não conseguir perdoar, sabe? De eu não conseguir falar pra ela que eu tudo que eu sentia, sabe? Era uma frustração muito grande. Que era enorme essa mágoa que eu sentia dela, né? As pessoas ainda tentavam fazer a gente ir. Ela veio, falou comigo, ela pediu desculpas na época, mas eu não conseguia perdoá-la de coração. Eu tratei civilizadamente ela, mas aquilo me fazia muito mal. E eu percebi que aquela mágoa, aquela dor que eu sentia, que era muita, gente, vocês não tem noção como era. Eu chorava de ódio dela. De tipo, você não acredita, sabe? Era uma mágoa que eu levei por 6 anos, praticamente, quase 7, 8 anos da minha vida. Porque eu não entendia como aquilo estava me fazendo mal. E eu ficava. E era um sentimento que era assim. Eu sentia que aquilo me fazia muito mal. E eu percebia que quando eu pensava nela, ou quando eu a via, porque tipo, ela, como a gente mora próximas, a gente se via de vez em quando, a gente se encontrava. Não nos falávamos, mas eu via. E aquilo me fazia muito mal. Era uma coisa muito ruim. E como vocês sabem, eu sou espírita, acredito nisso, nessa questão da energia e tal. Eu percebi que eu ficava desgastada, sabe? E depois, toda vez que eu me encontrava, eu senti, por exemplo, acontecer alguma coisa, uma lembrança, alguma coisa que aparecia que remetia a ela, eu ficava mal mesmo, sabe? Era uma tristeza enorme, uma raiva, um rancor muito grande. E nesse rancor, nessa mágoa, depois que passou 2018, 2019, que eu já falei aqui, foi um ano que eu resolvi evoluir como pessoa espiritualmente, como pessoa principalmente. Eu falei assim, eu precisava palpar esse sentimento e segurar esse sentimento. Precisava sentir esse sentimento e enfrentá-lo, sabe? E botar nomes. E quando eu fui analisar os sentimentos que eu tinha, essa mágoa tão grande que eu tinha dela, eu pensei, nossa, por que eu tenho raiva dela, sabe? E faz 7 anos. Será que é tão... Essa raiva existe por quê? E eu analisei tudo que a gente passou, a nossa idade, tudo que a gente poderia ter amadurecido. E eu sentei com esse sentimento, eu sentei comigo mesma, eu olhei para esse sentimento e separei tudo. Será que essa mágoa valia tudo que eu passei com ela? De bom, ela já tinha manifestado o arrependimento dela. Nessa análise que eu fiz, que eu fui muito sincera, eu no fundo eu já tinha perdoado. Eu ficava presa a esses sentimentos de raiva, de mágoa, sabe? E nessa análise toda que eu fui separando todos os sentimentos que eu tinha por ela, de raiva, mágoa, tristeza, tudo, eu percebi que eu magoei ela muito também. Eu feri muito ela. E você admitir que você feriu alguém é muito complicado, porque a gente não quer. A gente acha que a gente é perfeito e nunca magoa as pessoas. A gente acha que a gente é intocável, sabe? E não é verdade. A gente magoa as pessoas, sim. A gente chateia as pessoas, a gente entristece as outras pessoas. E quando eu sentei com esse sentimento, eu falei, cara, eu não tenho mais mágoa dela. Eu já conseguia ver ela na rua e não senti mais raiva, nem nada. Mas aí comecei aquela outra projeção do tipo, poxa, eu magoei ela também. Ela merece um pedido de desculpas meu também. E aquele sentimento foi... Aquele momento foi... Tá, eu perdoo essa pessoa. Eu não sinto mais raiva. E o corpo fica mais leve. Eu olhava pra ela, não sentia mágoa. Eu via a lembrança, eu tinha a capacidade de sorrir daquela lembrança que eu tive.
tudo aquilo que eu passei, que eu senti, que pra mim foi muito difícil, porque foi um sentimento muito difícil que não fazia parte muito do que eu entendia como pessoa. Eu não sou uma pessoa que guarda rancor. Não tenho o hábito de guardar rancores, sabe? De tirar a pessoa da minha vida mesmo, de anular aquela pessoa, de falar assim, não quero você mais na minha vida. Porque assim, a gente fica chateado, a gente fica triste, mas a gente às vezes continua mantendo a pessoa na nossa vida. Porque a gente não foi uma coisa que foi o suficiente pra gente apartar essa pessoa da nossa vida. E eu não sou um tipo de que aparto a pessoa, que tira a pessoa da minha vida, a não ser que a pessoa esteja extrapolando ou se eu esteja extremamente magoada. Essa ruptura com ela foi extremamente... quando a gente terminou, essa ruptura aconteceu drasticamente. A gente literalmente parou de se ver e de se frequentar os mesmos ambientes. Então, isso foi o mais difícil. E não faz parte de mim. Pra eu parar de me relacionar com alguma pessoa, a coisa tem que ser muito grande. Tá? E eu falei assim, não tem mais mágoa dela. E quando foi minha surpresa, a gente parece que eu vou falando sempre. Vocês podem não acreditar, quem tá ouvindo isso pode não acreditar. Gente, se estiverem ouvindo alguma coisa no fundo é porque o vizinho começou aqui, tá? Vocês podem não acreditar, e eu respeito quem não acredite, quem não acredita nisso. Mas depois que eu perdoei ela, eu me perdoei, e eu a perdoei, porque foi isso, gente, exatamente nessa ordem. Eu perdoei a mim mesma por tudo que eu fiz, por tudo que eu pensei sobre ela, por todas as maldições que eu fiz a ela, né? Que eu direcionei a ela. Eu me perdoei. E falou assim, você se perdoe, não faça mais, não faça de novo. E ao mesmo tempo que isso aconteceu, de eu me perdoar por ter amagoado, ter entristecido, ter falhado dentro da expectativa que ela criou em cima de mim, eu não alcancei aquela expectativa, eu também a perdoei pelas mesmas coisas, sabe? E não importa o que foi que ela fez, tá? E o que aconteceu. E naquele momento eu falei, tá, legal. E aquilo pra mim foi uma leveza. E quando isso aconteceu, eu falei, não sinto mais raiva. E eu continuei vivendo minha vida. E quando eu via ela, não sentia raiva. Quando eu via as coisas, as nossas fotos, que eu tenho muita foto dela no meu celular. Quando eu via as fotos dela, não me sentia triste por ver fotos dela. Eu até ria, eu lembrava das coisas aí. A Gabi, que é nossa amiga, né, em comum, às vezes a gente lembrava de algumas coisas que a gente fazia, ria. E aquilo foi acontecendo naturalmente. Quando foi... E eu falo que o universo conspira. E depois que essa leveza que eu perdoei, ela reapareceu na minha vida. De maneira bem natural. Eu não procurei ela não me procurou, foi acontecendo porque apareceu uma lembrança no Facebook, um amigo nosso em comum comentou, eu comentei também, e a gente fez uma brincadeira ali no post, se eu não me engano. Ela me adicionou no Facebook, eu aceitei, a gente começou a conversar pelo Facebook, trocamos nossos telefones e começamos a ser amigas. Hoje nós nos falamos, né? Saímos, eu tenho até foto minha dela com ela no passado, nos encontramos, nos perdoamos, ela me pediu perdão, a gente ligou uma pra outra, a gente ficou, 2 horas no telefone, na primeira vez que a gente se falou pelo WhatsApp, a gente conversou por horas, a gente contou as novidades, ela me contou as coisas que aconteceu, a gente foi muito bom, foi muito aliviado, eu não sentia mágoa, eu não lembrava mais o que tinha acontecido. E eu pedi perdão por alguma coisa que eu tinha falhado com ela. Ela falou assim, eu te perdoo, você que tem que me perdoar. E a gente se perdoou mutuamente, a gente se falou isso uma pra outra. Me perdoa. Eu falei pra ela, me perdoa. Ela falou, eu te perdoo, você não fez nada demais. A gente era adolescente, a gente era nova demais. Eu falei a mesma coisa. E a gente se projetou e a gente conseguiu se perdoar. E hoje nós somos amigas.
Não é uma amizade que a gente se frequenta. Tipo, eu saí com os amigos e tal. E isso só foi possível quando você admite que errou. Tanto ela quanto eu admitimos que erramos. Porque a gente acha que só o outro nos magoa. E a gente esquece que a gente magoou o outro também. Sabe? E perdoar alguém é engraçado, porque a gente fala de perdão, geralmente quem se magoa lembra mais. Se a pessoa não tiver sensibilidade, nem sabe que magoou alguém, sabe? A gente não sabe às vezes que magoou alguém, que entristeceu alguém, que deixou alguém aborrecido com a gente, que nos deixou triste, ou que deixamos a outra pessoa triste. E a gente percebe que a gente não presta atenção. Eu sou sou impulsiva. Eu realmente sou muito impulsiva. Eu falo as coisas, às vezes nem é da boca pra fora, né? Eu sei que a capacidade que eu tenho pra magoar o outro, sabe? Porque, na verdade, assim, eu esqueço que pelo fato, e isso é muito importante, de eu não ficar magoada com tanta facilidade, eu não sou uma pessoa que leva pro pessoal muitas coisas, por eu não ficar magoada com tanta facilidade, assim, não significa que eu não vou ser acostumada. Geralmente, quando eu percebo que a pessoa é uma pessoa difícil de lidar, que eu não vou saber lidar, que vai chegar um momento que ela vai me magoar, eu saio da vida dessa pessoa. E eu percebo que a pessoa é muito sensível e eu vou acabar magoando ela de alguma forma. Eu também prefiro me retirar, sabe? Porque eu sei que vai ser muito complicada a convivência, então eu me retiro. Mas quando a gente tá dentro dessa relação, por o fato de eu realmente não... Tem coisas que me deixam chateada, mas é muito pontual naquele momento, depois eu deixo pra lá. Eu sei que por eu achar isso, por eu ser assim, na verdade, eu esqueço que as outras pessoas não são assim. Então, por exemplo, se você chegar na minha casa, primeiro começa pelo fato de que se eu te chamei pra minha casa, se eu te convido, é porque eu não ligo. Então, assim, é muito difícil eu chamar alguém pra vir na minha casa. E minha casa é meu templo. E quando, por exemplo, se você chega aqui na minha casa e porventura você quebra um copo, pode ser o copo que eu mais gosto, aquilo não me faz diferença, aquilo não me magoa, aquilo não me entristece, aquilo não vai me fazer parar de falar com você. Mas pode ser que quando eu chegar na casa de alguém e porventura eu quebrar um copo, e esse copo ser um copo que a pessoa mais gosta, aquilo ali pode ser um momento que a pessoa nunca mais vai querer olhar na minha cara. Que aquilo ali pode ser um motivo para a pessoa ficar magoada e não parar de falar comigo. E por eu esquecer disso muitas vezes, eu esqueço que o que é relevante para um pode não ser relevante para outro. Eu sou muito impulsiva. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Por exemplo, eu tento cada vez mais, é muito difícil, complicado, mas validar o sentimento do outro, respeitar o espaço do outro, sabe? Eu odeio magoar as pessoas, mas eu faço isso porque eu sou uma pessoa impulsiva. Eu falo quando eu vejo, já falei besteira, já meti o pé pelas mãos e já falei demais. E às vezes não tem como voltar. Não, às vezes não tem como voltar atrás, sabe? E a pessoa se magoa, a pessoa se entristece. Pra mim, talvez possa ser, ok, você falou isso nesse momento, você tava chateado, e vida que segue. Mas tem pessoas que vão parar de falar com você e vão ficar extremamente magoado com você, ou ficar extremamente entristecido com você, porque aquela pessoa é uma pessoa que aquele ponto é o fraco dela, aquilo ali é importante pra ela, aquilo fere ela. Pode não me ferir, mas vai ferir ela. E isso é muito difícil, você entender que uma pessoa, um ser humano vai ter uma medida diferente para a mesma atitude, mesma ação.
Então, muitas vezes a gente acha, caralho, é só uma porra de um copo. Mas a pessoa não era só uma porra de um copo. Era o copo, era algo que feria ela de alguma forma. E isso pra mim é uma das maiores dificuldades. Entender que eu posso ferir o outro no mínimo, sabe? E o mais difícil que eu acho ainda, que pra mim, eu falo sempre assim, gente, eu não tenho dificuldade nenhuma em pedir perdão, em pedir desculpas. Admitir que eu tô errada. O problema é você me convencer que eu estava errado. E isso é uma dificuldade que eu tenho real. Se eu achar que eu estou certa, cara, é algo que pra mim é muito difícil. Porque eu não vou dar o braço a torcer e achar que eu tô errado, pedir perdão por algo. É muito difícil achar que eu estou errada, eu estou certa e pedir desculpa. E é uma dificuldade que eu tenho. Porque às vezes, por exemplo, se eu quebro um copo de alguém, como eu dei o exemplo, e a pessoa fica extremamente magoada, eu falo, porra, eu vou pedir desculpa. Gente, eu não fiz nada demais, eu só quebrei um porra de um copo, gente. Era um copo. Mas era o copo daquela pessoa, sabe? Então, pra mim é muito difícil. Eu vou lá e pedir desculpa, mas se aquela pessoa for extremamente importante pra mim, eu gostar tanto daquela pessoa, eu vou pedir desculpa, eu vou pedir perdão, falar, cara, me perdoa, eu não sabia que esse copo era importante pra você, não foi minha intenção, como a gente pode arranjar outro, a gente pode comprar outro, porque aquela pessoa é importante pra mim, sabe? É quando eu entendi isso, que pedir desculpa, pedir perdão não diminui quem eu sou, só engrandece quem eu sou. Quando eu peço perdão, eu tô falando pra você assim, cara, eu quero você na minha vida. E quando eu ouço isso de alguém, que a pessoa que sabe que me feriu, pode ser um pequeno que for, quando a pessoa fala assim, me perdoa pelo que eu te fiz, por eu ter ferido você, aquela pessoa pode ser a coisa mais, a menor coisa, a coisa mais insignificante talvez pro outro, ou a coisa mais simples. Pra mim significa assim, cara, eu gosto muito de você, pra você parar de me incluir na sua vida por causa disso. E pra mim isso significa perdão. É você entender que aquilo ali que a pessoa aconteceu naquele determinado momento, naquela situação, não desqualificou todo o resto que a pessoa fez, tudo que a pessoa viveu com você. Não significa que você vai aceitar os erros da pessoa, permanecer naqueles erros. Mas estou falando de coisas realmente pontuais, porque não é sempre que a pessoa vai quebrar seu copo dentro da sua casa, não é todo dia, ela não quebra um copo por dia. Entendeu o que eu quero dizer? Mas o mais engrandecedor, desculpa, a maior coisa que tem no meu ponto de vista é você admitir que você feriu alguém, que você magoou aquela pessoa, porque a gente tem a ideia de que se eu for pedir desculpa pra pessoa, pedir desculpa, ela vai achar que tá certa. Porque eu vou pedir desculpa, a pessoa vai me humilhar. E a gente tem a ideia de perdão como humilhação. Pedir perdão a alguém não é humilhação. Pedir perdão a alguém é admitir que você também erra, que você não é perfeito, que você entendeu que você errou naquele momento, naquela situação, você refletiu e não vai repetir aquela atitude. Você está ali disposto a mudar e a pedir desculpa pelaquela atitude que você teve naquele momento. E isso é muito importante. Porque quando eu lembro da minha ex, eu penso assim, cara, a gente era nova, ela tinha 17 anos, eu também. A gente se conheceu aos 16, ela tinha 16. Eu 17, eu acho que foi isso. A gente era adolescente, a gente viveu momentos maravilhosos. Uma época que era difícil, muito difícil se assumir como a gente vinha fazendo. A gente se começou a namorar em 2005, né? A gente terminou em 2012. Então, assim, no 2005, 2012. Então, assim, tudo a gente se conheceu em 2003. Então, assim,
Era uma época difícil, uma situação complicada. A gente não sabia o que estava acontecendo. Era um sentimento novo, numa situação completamente equivocada. A gente não trabalhava, a gente não sustentava, a gente não morava sozinhas. A gente tinha sentimentos enormes e totalmente fechados. Então aquilo ali, olhar para aquilo e falar assim, cara, mas a gente viveu tanto, a gente aprendeu tanto, a gente se respeitou tanto. Ela foi uma das pessoas mais importantes na minha vida. Então, assim, admitir isso é difícil. Admitir assim, porra, eu errei e magoei essa pessoa. Eu me entristeci com essa pessoa, me entristeceu e eu entristeci essa pessoa. E seria muito hipócrita da minha parte, ou da parte, nossa parte, né? Não admitir isso e pedir perdão, pedir desculpa e falar assim, cara, eu errei. Não era minha intenção errar com você, mas eu errei. Você admite que você é um ser humano, sabe? E não adianta aquele perdão assim, eu errei, mas porque você não é mais perdão. Você está querendo justificar o seu erro, apontando o erro do outro. Não, é admitir. Eu errei nesse ponto. E quando você está ferido, você está magoado, entristecido, tudo para. Tudo paralisa. Tudo fica ali, ó. Porque o que acontece, por mais evoluído que a gente possa estar como ser humano, aquilo vai sempre perpetuar em cima da gente como uma carga, porque a gente vai lembrar da pessoa com peso, a gente vai lembrar e a gente vai atrair aquela tristeza pra gente. Porque assim, no meu caso, eu tenho depressão, né? Eu tenho ansiedade. Então quando eu tô muito magoada com alguém ou muito chateada, quando eu lembro, aquilo fica muito maior do que é. Aquela tristeza vem com tudo, porque eu fico triste, eu fico chateada, eu fico mal, eu fico pensando, poxa, por que essa pessoa fez isso comigo? Porque essa pessoa não entendeu, não me procurou e me magoou dessa forma. O que eu fiz, sabe? Você começa a se questionar e você começa a ficar muito mal. Eu fico muito mal, a gente fica triste. E naquele momento você fica com o peso da tristeza, um peso de não conseguir se sentir feliz naquele momento, porque você tá alimentando uma mágoa, alimentando um sentimento ruim. E se livrar de sentimentos ruins, isso tem que acontecer todo dia, toda hora. Porque se a gente está magoado hoje e a gente dá 2 passos, quando depois desses 2 passos a gente fica triste, lembra de novo daquela mágoa, a gente voltou para onde a gente estava, a gente não avançou. Porque assim, quando a gente perdoa alguém, a gente avança, porque a gente passou por cima de algo que não vai nos ferir mais, que não é importante mais pra gente. Tem outra coisa mais importante. Eu falo que a mágoa é dar importância a algo ruim, porque é verdade, a gente dá importância a algo ruim. Por que a gente dá importância a algo ruim? Eu não sei. Eu não sei por que a gente dá importância a algo ruim. Porque quando a mágoa é dar importância a algo ruim. Porque quando a mágoa vem, ela tira tudo que era de bom dessa pessoa. Tudo. A gente esquece tudo que a gente aprendeu com aquela pessoa de bom. Tudo. A gente não consegue lembrar de coisas positivas. E essa projeção tem que ser mudada. E assim, é exatamente isso que eu penso. Eu tive uma conversa com um amigo meu que eu falei pra ele umas coisas pesadas. Eu acho que eu já falei também sobre isso. Mas eu não tenho raiva dele, mágoa dele. Eu sinto falta dele, inclusive. E por quê? Porque a mágoa, as chateações que eu tinha dele não pesaram mais do que as coisas boas que ele acrescentou na minha vida. E é assim que tem que ser. A gente tem que deixar de lado a mágoa, porque dar importância a algo ruim que aconteceu na nossa vida. Poxa, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a aproveitar a vida com essa minha ex. Eu aprendi como aproveitar cada momento, a sorrir de coisas idiotas, coisas sobre computador. Então, assim, coisas boas. Ela me fez sorrir em momentos que eu não esperava sorrir. Então, por que a gente projeta só o ruim? E
Por incrível que pareça, quando a gente lembra, quando a gente está num estado, quando a gente está num estado de mágoa, a gente está num estado de lembrando de algo ruim. Quando você estiver nesse estado, eu faço muito isso. Claro que quando você tem ansiedade, tudo é muito pior. Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, que é a quarentena, ficar dentro de casa. Mas vamos lá. Quando você está nesse estado de pensando em coisas ruins, lembrando da mágoa que está em você, você direciona sua mente para algo muito bom que aquela pessoa fez para você também, sabe? Porque por mais que você não vá voltar a falar com aquela pessoa, porque o perdão também tem que ser de você com você também, você tem que esquecer aquilo, não é que você vai voltar a se falar com aquela pessoa, vai ser amiga daquela pessoa, mas você não vai sentir mais ódio, raiva, rancor daquela pessoa. Por exemplo, no meu caso eu voltei a falar com a minha ex, mas mesmo se eu não tivesse voltado a falar com ela, eu não tenho mais mágoa dela e ela não tem mais mágoa de mim. E isso é o que é importante. Então direciona a sua vida, o que você está pensando de ruim para uma coisa muito boa que essa pessoa fez. Se você não consegue naquele momento pensar em algo bom que aquela pessoa fez para você, porque você não pensa em alguma coisa boa que alguém fez para você? Porque a gente não direciona a nossa cabeça para algo bom que alguém fez, para alguma coisa que nos deixa feliz. Vou falar uma coisa para vocês. Quando eu tô num estado muito difícil, que eu tive uma crise de ansiedade, ou que eu tô lembrando de uma coisa ruim, ou tô muito triste com alguma coisa, eu sempre penso que ok, o que eu posso pensar aqui? E eu não consigo, eu sempre vou ouvir música, ou vejo alguma coisa que me deixa muito feliz. Quando eu tive uma crise de ansiedade agora nessa quarentena, foi uma semana muito difícil. O que eu fiz? Eu não conseguia ler, por exemplo. É uma coisa que eu faço muito, eu não conseguia ler. Porque minha mente não conseguia se concentrar naquilo ali. Então eu fui ouvir música. Eu ouço muito Pentatonix, Beyoncé, por exemplo. Então eu fui ouvir Pentatonix. Fui ver fui ver umas séries muito bobas, sabe? Porque aquilo me direcionava a minha cabeça para me concentrar em outra coisa e me tirar daquele estado, que foi um estado bem difícil. Então, assim, façam isso. Direciona sua mente para uma outra coisa. Se você não conseguir direcionar sua mente para algo tipo imaginativo, o que a pessoa fez? Vai para uma coisa mais concreta. Ver uma série boba que faça você rir. Ler um livro se você conseguir, ver um vídeo idiota no YouTube, estudar, alguma coisa que te direcione, que tua mente precisa se concentrar em outra coisa que não seja naquele pensamento ruim, naquele pensamento destrutivo. E isso pra mim tem sido muito importante, principalmente na quarentena, porque você projeta muitos sentimentos ruins o tempo todo, porque você precisa estar ali pensando. No meu caso, eu tô fazendo home office, então eu tô trabalhando muito e às vezes eu fico muito puta, né? Aí eu fico estressada, aí começa a ficar muito mal aquele peso. Eu falo, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me projete pra uma coisa mais agradável. Então vamos ver uma série. Vamos ver uma série bobinha. Porque eu falo série bobinha? Que não tem muitas lições. Que você só é uma coisa mais concreta. Vídeo no YouTube. Eu adoro ver react. Então assim, vejo react no YouTube. E isso é muito importante. Você projetar a sua mente para algo bom, algo agradável. Porque se a gente fica alimentando aquele sentimento ruim, a gente tá fazendo ele crescer. E quanto mais ele cresce, mais difícil a gente consegue voltar para um sentimento bom. Não adianta, é muito difícil a gente voltar para um sentimento bom. Talvez se passasse mais alguns anos eu com essa mágoa tão grande que eu tinha na minha ex, eu nunca mais conseguiria talvez perdoá-lo. Mas graças a Deus isso foi muito importante para mim, essa evolução nesse ponto de entender que não adianta a mágoa só estava fazendo mal a mim, sabe?
quem estava sofrendo mais era eu. E isso é o que eu quero que vocês entendam. Todos os sentimentos ruins que tem em você, a tua raiva do outro, não é justificável. Porque tá fazendo mal a você. O rancor faz mal a gente, não adianta. Claro que a gente não vai ser um idiota que vai sair por aí deixando as pessoas fazerem o que querem com a gente. Mas a gente tem que entender qual a importância do outro na nossa vida, sabe? Tem pessoas que me magoaram, por exemplo. Eu tive uma mágoa muito em 2015. Uma pessoa que eu gosto muito, que hoje eu falo com essa pessoa. Mas eu entendi que eu preciso editar essa pessoa da minha vida. Então essa pessoa participa da minha vida até o Y, até ali. Até aquela parte ali. Depois de ali eu não posso confiar naquela pessoa. Então assim, qual a importância da pessoa na minha vida? O quanto essa pessoa faz parte, que eu quero que ela continue fazendo parte da minha vida. Se ela não tem importância pra mim, se eu não quero que ela faça parte da minha vida, porque eu ainda continuo projetando raiva nela. Porque eu não quero que ela participe da minha vida, eu não quero mais aquela pessoa na minha vida. E porque eu continuo projetando coisas ruins sobre ela, pra mim mesma. Ela é isso, ela é aquilo, eu não quero ela perto de mim, eu não quero ela comigo. Mas você ainda dá importância pra aquela pessoa. Porque se você ainda pensa, e joga em direto, fica com raiva, você ainda pensa naquela pessoa, você ainda se importa de alguma forma com aquela pessoa. Então a melhor coisa que temos a fazer, do meu ponto de vista, é analisar os nossos sentimentos. O que eu quero? O que eu quero sentir? Quais são os sentimentos que realmente importam pra mim? Quais são os sentimentos que eu acho válido ter dentro de mim? Não é todo dia que a gente vai estar feliz, não é todo dia que a gente vai estar contente, não vão ser todos os dias. Mas o que eu quero projetar naquele dia? Eu tô triste. Vive essa tristeza, mas não permaneça nessa tristeza. Vive essa mágoa, mas não permaneça nessa mágoa. Viva a sua tristeza, viva. A gente vai sofrer, a gente vai ficar triste, a gente vai ficar aborrecido, mas não deixa isso tomar uma proporção enorme na sua vida. Eu poderia falar horas sobre isso, né? Mas acho que por enquanto tá bom. Quem sabe a gente não volte mais pra frente falando um pouquinho mais sobre isso. E espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês ouçam os outros que virão. Espero que vocês tenham ouvido o que eu coloquei antes. Hoje eu tô um pouco mais cansada, confesso. Tô gravando no mesmo dia que eu vou postar. Mas espero que vocês estejam acompanhando. E lembrando que isso tudo é o que eu penso. Não é regra, eu não sou especialista em nada. É o que eu acredito, é o que eu vivo. Que eu posso mudar de opinião amanhã, quem sabe. Então, obrigada por vocês chegarem até aqui ouvindo. E espero que vocês continuem. Beijos e até a próxima.